que nada mais, nada menos era algo de filosofia, algo que era tido pelos homens de conhecimentos deles próprios, em que eles, através do seu conhecimento, eles queriam deturpar, eles queriam distorcer o verdadeiro significado da palavra, do evangelho, da salvação em Cristo Jesus. E estes homens, eles eram homens usados pelo inimigo para tentar deturpar, para tentar tirar a ética moral, para tentar perturbar a mente daquele povo. E aí o próprio Deus levanta o apóstolo João e começa a falar ao coração dele, e ele começa a escrever essa epístola que fala para aqueles homens que eles seriam falsos mestres, ou seja, estariam tentando perturbar a coisa, tentando deturpar a imagem do verdadeiro Cristo ressurreto, aquele que um dia morreu na cruz do Calvário, para que você e eu estivesse aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós bem sabemos, meus queridos, que desde aquela época não é diferente num tempo de hoje, em que falsos mestres se levantam para querer distorcer, para querer falar algo que não procede do verdadeiro evangelho. Mas sabemos também que há uma influência do maligno, uma influência de Satanás. Satanás, ele sempre quis distorcer. Satanás, ele quis sempre tirar as pessoas do foco. Satanás, ele não veio tão somente para matar, roubar e destruir, mas desde a antiguidade, desde o começo, desde o início, ele foi responsável pela implantação do pecado. Enquanto no jardim do Éden, ele visita e ele começa a introduzir uma falsa doutrina, em que ele chega para a mulher de Adão e diz para ela que ela poderia comer do fruto da árvore do conhecimento, enquanto Deus falou para não tocar na árvore, no fruto, comer do fruto da árvore do conhecimento. Satanás, a Bíblia diz que ele, como um sagaz, ele chegou para aquela mulher, induziu ela, que posteriormente, comendo o fruto, ali agora adentrava uma quebra de aliança, ali agora adentrava o pecado no mundo. Através disso, Satanás, ele introduziu algo no nosso meio, podemos dizer assim, e que quis distorcer, quis separar o povo da comunhão, da intimidade, da aliança com o próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é que no próprio livro do Gênesis, o Senhor faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele sempre tem uma maneira para trabalhar na minha e na tua vida. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Satanás, ele está trabalhando 24 horas, não somente na antiguidade, mas ele, quem sabe nesta noite, quem sabe nesta semana, quem sabe neste mês, ele trabalhou na tua vida de uma maneira para que você não estivesse aqui, para que você não adentrasse por essas portas. Mas eu tenho uma notícia de Deus na tua vida. Deus, ele chegou primeiro e ele veio aqui nessa noite para dizer que você vai continuar na presença dele. Quem acredita nisso? Quem acredita? Deus, ele sempre tem algo para nos revelar através da sua palavra. A Bíblia nos diz que este homem, o apóstolo João, ele começa a escrever essa epístola a fim de estimular, doutrinar, ou seja, instruir aquele povo que o nosso Deus,
Ele é aquele que mesmo quando o nosso acusador, Satanás, ele não é somente o nosso acusador, ele é aquele que está pronto para destruir a minha e a tua vida. Ele tem sempre os seus adeptos, ele tem sempre alguém que dê espaço a ele, para que ele possa usar. E o próprio Senhor disse: não dê lugar ao diabo. Você nesta noite, você só tem liberdade para dar lugar ao Espírito Santo. Mas o importante é dizer que ainda tem tanta gente dando lugar a Satanás, emprestando sua mente, emprestando sua boca, quem sabe até emprestando o seu andar, seu caminhar. E aí Satanás olha lá de onde ele está, observa a tua vida. Ele tem a capacidade de ver o que você deseja, de ouvir o que você fala. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que ele não só pode fazer essas coisas, mas tem uma coisa que ele não pode fazer, é conhecer o teu pensamento, é ler a tua mente, porque a Bíblia diz que somente Deus, ele tem o poder de esquadrinhar o nosso coração e saber o que nós pensamos. Então nesta noite, minha querida, ele veio aqui para te dizer, o próprio Deus, para te dizer que o teu acusador, ele está caindo por terra hoje, porque foi Deus que te chamou e ele se responsabiliza pela tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Desde o princípio ele usa dos seus métodos para tirar a comunhão, para afastar o homem de Deus, para tirar o homem da sua salvação. Ele é um rei, ele é o rei das trevas. Porém tem uma coisa, o reino das trevas é um reino organizado, é um reino que ele sabe muitas das vezes adentrar, para querer fazer com que eu e você venha a tropeçar. E aí o teu acusador, aquele que te acusa quando você falha, quando você erra, quando você pensa muitas das vezes e fala alguma coisa, ele está sempre do teu lado dizendo: olha, aqui está aquele, ele errou nesse momento. Aí ele está olhando para você e te acusando. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele revela no capítulo 2, ele diz: filhinho meu, estas coisas eu estou escrevendo para você, que não pequeis, mas todavia, se você pecar, você tem um advogado, você tem um advogado fiel para te perdoar nesta noite. É você nesta noite crendo que o Senhor está dizendo para você que enquanto ele está te acusando, o Senhor está com a mão estendida para a tua vida e dizendo: não tem problema não, porque eu sou o teu justificador. Eita, calma, segue. Ele chega para o apóstolo Paulo e revela lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que morreu e agora está à destra do Pai, ele disse: nada separará você e eu do amor que está em Cristo Jesus. Ele diz: não tem espada, não tem fome, não tem perseguição, não tem nudez. Ele diz: todos os dias nós somos recrutados como ovelha para o matadouro. Todos os dias tem sempre alguém querendo te matar. Todos os dias tem gente querendo botar a perna para você cair. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui neste lugar para dizer que aquele que te faz tropeçar, ele está caindo por terra. Na casa não negava segue. Aí o Senhor me fez ver que a partir dessa história, a partir do que nós entendemos, nós temos a compreensão em que nós estamos diante de uma batalha terrível. Há uma batalha, há um desafio. Qual é o desafio? O desafio para os jovens, o desafio para a igreja, o desafio para o homem, o desafio para a mulher de Deus é mostrar para o inimigo que Deus é na nossa vida, é mostrar para o inimigo que eu e você não vamos entrar no jogo dele. Enquanto ele quer que você entre no jogo dele, o Senhor está dizendo para você que você vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé.
Quem acredita? Quem acredita? Eu quero ver a mão daqueles que acreditam nisso. Eu quero ver a mão daqueles que acreditam que Deus ele está na tua vida. Araca submenega. O inimigo ele domina o mundo, as coisas que há no mundo. Ele é o mestre do mundo, das coisas que há no mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Satanás ele está aí no mundo para criar todo tipo de coisa que não presta, para abrir portas largas, portas que o próprio Jesus diz que conduz à perdição. O crente que ele entra pela porta estreita, ele tem a certeza que ele vai alcançar a vida eterna. Mas Satanás ele sempre tem uma porta larga. Satanás ele tem seus meios de trabalhar. Ele trabalha na magia negra, ele trabalha na feitiçaria, ele trabalha na umbanda, ele trabalha na divisão, ele trabalha na contenda, ele induz os jovens a se drogar, ele contenda no meio da família, ele causa tanta desgraça no meio da família. Mas o nosso Deus, ele te diz essa noite que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem acredita que é quem é maior ele? Quem é maior é Deus? Quem é maior é Deus? Quem é maior é Deus? Cadê a mão daqueles que estão na mão do Todo-Poderoso? Deus está dizendo: minha vida, a tua vida pertence a mim nesta noite. Estamos diante do desafio. O desafio foi lançado nesta noite. O Senhor está dizendo que você vai continuar na posição, você vai continuar fazendo a diferença. Sabe por que você incomoda tanto? É porque você é diferente. Sabe por que tem gente que olha para você e diz: eu não aguento nem a presença dela, eu não aguento nem chegar perto dele. É porque é Deus na tua vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eita, caçurica. Deus está dizendo: olha, tem gente que não aguenta nem olhar para a tua cara. Eu não vou nem para a cara dela, eu não vou nem para a cara dele. Eu não aguento nem a cara desse irmão. Mas já vai para a tua cara e ninguém tem nada a ver com isso. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, já vai dizendo que alguém aceite, que alguém queira. Eu estou contigo nessa noite para te livrar. Deus está dizendo: não adianta se levantar, apontar, caluniar, jogar pedra, colocar o pé para você cair, porque você vai continuar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Ele disse: se porém andarmos na luz com ele, estamos na luz, mantemos a comunhão. Então o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus nessa noite está dizendo: tu vai vencer. O desafio foi lançado, mas o Senhor está dizendo: tu vai vencer, jovem, tu vai vencer, mulher de Deus, tu vai continuar brilhando, tu vai continuar na posição que Deus te chamou. Não adianta o inimigo tentar todos os escolhidos de Deus. É Deus que justifica você nesta noite. Quem acredita nessa palavra, dê glória a Deus, por favor. Ele diz para você nessa noite: não adianta, pode se reunir o que for, pode haver uma reunião no inferno nesta noite, mas o Senhor está dizendo que está desfazendo toda a panelinha, está desfazendo toda a obra de macumba, feitiçaria, olho grande, inveja, toda palavra de maldição na tua vida, ela caiu por terra hoje. Quem acredita que nessa noite o Senhor nessa noite mudou a situação? O Senhor está dizendo: olha, toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Eita, a ferramenta foi preparada, mas o desafio foi lançado para você nessa noite. O Senhor está dizendo: é tempo de estar marchando na terra, jovem. É tempo de abarcar a obra, é tempo de trabalhar para o Senhor, é tempo de Deus te usar na terra. Estou criminal a sangue. O inimigo não está satisfeito com você.
Ele não está satisfeito com a tua vida. Se Ele pudesse, Ele te rasgava no dente. Mas o Senhor está dizendo para você que ninguém toca, ninguém pega, ninguém passa, ninguém pode invalidar o decreto de Jeová na tua vida. Ele nesta noite está dizendo: não adianta, tu está cercado pelo Todo-Poderoso. Eita, Cremino Vassargue. Eita, enquanto ele está tentando adentrar no território para perturbar, já está dizendo: hoje eu estou colocando uma cerca, e se passar vai se queimar. Quem tocar vai se queimar em você. Oh, jovem de Deus, se prepara, Deus vai te usar na terra com muito poder, muita autoridade. O inimigo não está satisfeito, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que Ele vai te usar dentro da tua casa, Ele vai te usar na igreja, Ele vai te usar no meio da tua parentela. Eita, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar. Estou sentindo o calor do Espírito Santo aqui tão grande. Estou que menina, fácia. Deus está dizendo: um desafio nesta noite foi levado. Foi dado para você nessa noite um desafio. O Senhor está dizendo: o desafio é desafio por quê? Porque sabemos que o mundo oferece tantas coisas que a gente até muitas das vezes quer se deixar levar. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele disse para nós oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Aí o inimigo fica perturbado, ele oferece os pratos de lentilha e você recusa. Ele coloca a mão já na tua frente e você diz: o meu coração é dele, a minha vida é dele, eu pertenço a ele, ao Todo-Poderoso, e ele cai por terra com a acusação na terra. Aleluia. Deus essa noite vai ter encontro com alguém neste lugar. Porque vivemos em constante batalha, porque é uma guerra tão grande na nossa vida. Podemos até dizer que dentro deste desafio o Senhor me mostrou que há dois tipos de guerra. A primeira guerra que existe na nossa vida é a guerra contra a carne, é a guerra da carne, minha querida. Nós bem sabemos, o ser humano, todo ser humano, ele é um ser tricotônico, ele é um corpo, ele é um espírito e ele tem alma. Mas há uma guerra, a primeira guerra que eu quero citar é a guerra da carne. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, o Senhor falando através do Paulo, ele diz: porque a carne, ela milita contra o Espírito, ela está se opondo ao Espírito. Mas tem uma coisa, ele diz: os frutos são qual do Espírito Santo? São paz, amor, gozo. Mas tem uma coisa, as obras da carne são conhecidas. Ele diz: e sabe quais são elas? São impureza, lascívia, prostituição, divisão, facção, contenda, inveja. Mas então uma coisa, se vocês forem guiados pelo Espírito, essas coisas contra ela não tem lei. O Senhor está dizendo: minha filha, a guerra pode ter sido grande na tua vida. A carne, Jesus disse: oreis para que não entre em tentação, porque o Espírito ele pode até estar pronto, mas a carne ela é fraca. Minha querida, nessa noite o Senhor está dizendo: é tempo de fortalecer a tua carne, é tempo de fortalecer a carne, é tempo de começar a entrar no propósito de santificação ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta noite o Senhor está dizendo, como Ele falou na sua palavra, que sem santificação ninguém verá ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. A primeira guerra é contra a carne, aleluia. A guerra está travada, mas o Senhor é poderoso para te dizer nessa noite
que você vai vencer. Porque o Senhor está dizendo que Ele venceu e você também vencerá. Glória a Deus, aleluia. O intuito do inimigo é você perdendo, é ver você de cabeça baixa, chorando, se lamentando pelos cantos. Mas o Senhor que te trouxe aqui para te dizer: você nesta noite está sendo colocada como uma coluna, não é mais como alguém que não era ninguém. Deus está dizendo: eu estou pegando os jovens aqui nesse lugar, estou colocando de pé, estou fortalecendo a sua alma, estou fortalecendo o seu espírito, e nunca mais você vai ceder, nunca mais você vai dar ouvido a Satanás, nunca mais você vai usar a tua boca para falar coisas que não agradam ao Senhor. A tua boca foi feita para abençoar, a tua boca foi feita para louvar o nome do Senhor, a tua boca foi feita para adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar o nome do Senhor? Eu perguntando ao Senhor: meu Deus, como é que pode dentro desta batalha? É uma guerra, é uma luta. A luta é travada, a guerra da carne contra o espírito. Mas também o Senhor, Ele me fez saber, Ele me fez entender, quando Ele estava aqui usando João e dizendo que João mostrando aos jovens, falando para eles que eles eram fortes e que a palavra permanecia neles, por isso que eles eram vencedores. Como vencer alguém que é tão poderoso mais do que eu e você? Como vencer alguém que você não enxerga, alguém que tem armamento pesado para te destruir? O Senhor está dizendo para você: existe uma regra básica. A regra para a tua vida nesta noite é que quando o acusador ele se levantar para te acusar, para querer te deter, para querer acabar com a tua vida, tu vai ler o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, em que o Senhor revela para João, e ele diz: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade de Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele disse: porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro, que purifica a minha e a tua vida de todo pecado, toda acusação. Nesta noite, uma regra básica para você começar a vencer as hostes do inimigo, as hostes espirituais. O Senhor diz para mim: diga para a minha igreja que a primeira coisa é ele clamar pelo sangue de Jesus na vida. Quando o inimigo tentar você, você levanta a sua mão e diga: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, ele tem poder na tua vida. Quem acredita no sangue? Ele disse: tem uma coisa, tem uma regra. A batalha, a luta pode estar travada, mas a primeira coisa que eu quero destacar é o sangue. Você clama pelo sangue. A segunda coisa que eu quero destacar nessa noite, para que vocês jovens